Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto que envolve esse mundo da saúde da mulher. Vamos falar sobre climatério e menopausa. Hoje a minha convidada é a doutora Alda Libatti, que vai estar aqui para falar para a gente um pouquinho sobre todas as condutas da medicina para melhorar a qualidade de vida da mulher nesse momento da vida. E eu vou estar aqui também para falar para vocês um pouquinho sobre como a nutrição, como a suplementação pode ajudar bastante na melhora de alguns sintomas. Sejam todas muito bem-vindas, boa noite. Vamos esperar a doutora Alda chegar. Gente, olha que honra, hoje é a primeira live da doutora Alda, uma profissional que eu admiro demais, que cuida da saúde da mulher. Ela é ginecologista e trabalha com essa medicina voltada para a saúde da mulher. Chegou! Vamos só esperar conectar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá! Olá, Roberta! Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô te vendo e te ouvindo. E você, tá me ouvindo bem? Ótimo. Tudo ótimo também. Pessoal, Maravilha. sejam todos muito bem-vindos. Se em algum momento o nosso áudio não estiver bom, mandem mensagenzinhas pra gente, mandem um joinha se vocês estão ouvindo bem a gente. Hoje vai ser um bate-papo muito gostoso sobre saúde da mulher, sobre climatério e menopausa. É verdade. Olha, tem algumas pacientes Gostoso. chegando. Ana Paula. Gostoso, Roberta. É um prazer enorme estar aqui hoje com você, somando, né? Eu falo que quando a gente faz alguma coisa pelas nossas pacientes, pelas nossas mulheres, a gente soma, né? Soma Isso mesmo. conhecimento, eu aprendo, elas aprendem, então, muito gostoso. Eu queria muito te agradecer a oportunidade de estar somando com você, né, um assunto que eu gosto tanto, né? A gente conversou sobre isso, é um assunto que É. eu vivencio e que é o assunto da ginecologia que eu mais gosto. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço sua participação. Estava falando aqui que nós temos a honra de ter você na presença da nossa primeira live juntas. É verdade. A minha primeira live também, né? Um pouquinho Ótimo. ansiosa, mas eu tenho certeza que vai ser muito gostoso para todo mundo. Isso mesmo. Pessoal, vou só informar vocês como vai funcionar a nossa live. Nós temos um roteirinho que foi montado conforme vocês forem enviando as perguntas ao longo da semana. Então, nós vamos seguir a nossa linha de raciocínio, mas no final vamos abrir para perguntas, né, doutora Alda? Isso Inclusive, se aí. não der tempo, estamos também à disposição para esclarecer as dúvidas de todas as mulheres que estarão aqui conosco. Isso aí. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, todas as mulheres querem envelhecer bem. Nós queremos envelhecer com saúde, com qualidade de vida, né? E hoje a gente já sabe, nós já temos várias evidências científicas que mostram que o estilo de vida da mulher, a exposição hoje da mulher a mais toxinas ambientais, né? Hoje a gente tem mais contato com cosméticos que têm parabenos, que têm derivados do petróleo, com fitalatos, o contato com plástico, com agrotóxico, a própria presença mesmo do sobrepeso, da obesidade hoje na nossa vida, do estresse, né, desequilíbrios do sono, a ansiedade, né, várias questões que hoje justificam o porquê de tantas mulheres estarem entrando na menopausa em momento mais cedo da vida ou estarem tendo alguns sintomas mais mais fortes desse climatério. E explica pra gente, primeiro de tudo, a diferença entre o climatério e menopausa, que é algo que a gente conversou um pouquinho antes da nossa live, né? E nós queremos esclarecer para vocês sobre a diferença do climatério e da menopausa. Então, na verdade, a diferença está realmente no nome, né? Porque quando a gente fala em climatério, o que seria o climatério? O climatério é uma transição natural, né, e gradual, lenta do período reprodutivo, que é quando a gente produz os hormônios para engravidar, né, que é a nossa fase reprodutiva. Então, quando a gente tem essa transição do período reprodutivo para o não reprodutivo,
que aí no caso é a falência do ovário, a gente não produz mais os hormônios, a gente chama essa fase de climatério. Menopausa é o marco do climatério, é a parada da menstruação. Aquela menstruação, aquele sangramento que veio pela última vez, ficou 12 meses sem vir mais nenhum sangramento, eu posso considerar aquela última menstruação como menopausa. Todo mundo usa, Roberta, o nome menopausa para tratar tudo, né? Para tratar tanto o início, né, do climatério, que são aqueles sintomas que, né, que a gente vai conversar sobre isso, como a própria parada da menstruação e como a pós-menopausa. Então, eles usam a nomenclatura menopausa para isso tudo. Mas tem diferença, né? E é importante a gente falar sobre isso, tanto do climatério, menopausa e a pós-menopausa. Ótimo. E explica pra gente quais seriam os principais fatores de risco que envolvem uma menopausa precoce em uma mulher, porque a gente vê que varia bastante a questão, né, da idade em que a mulher começa a manifestar esses sintomas do climatério. Então, o normal de se acontecer, o climatério, ele se inicia por volta dos 40 anos. Ou seja, a falência ovariana vai começar a demonstrar com sinais e sintomas, né, que a mulher vai ter a partir dos 40 anos. Então, tudo que acontecer antes dos 40 anos é considerado precoce. Então, se eu tenho sintomas relacionados à falência ovariana antes, se o meu climatério é antes dos 40 anos, alguma coisa está acontecendo, ou uma alimentação que não está correta, um sobrepeso, o tabagismo. Hoje o tabagismo é um grande responsável pela menopausa precoce, pela falência ovariana. Tem as cirurgias, né, que são eu falo que é a menopausa cirúrgica. Tem os tratamentos também medicamentosos que levam à menopausa, né, quando você tem que bloquear aquele ovário. A própria radioterapia e quimioterapia também pode levar algumas doenças autoimunes também. Doenças autoimunes, doenças metabólicas, aí entraria o diabetes descompensado, doenças virais, né, tireoidite de Hashimoto, cromossomopatias, né, que são doenças cromossômicas, mas que a gente acaba não lidando muito. Então, a menopausa precoce, a gente tem que estar atenta a ela, né? E é importante que a gente sinalize a idade, né? Porque a partir dos 40 anos, a gente não fala mais precoce. O que a gente pode falar é menopausa cedo. Então, por quê? Porque a média da menopausa, da última menstruação, aqui no Brasil é em torno de 51, 52 anos. É a média, né? Que a mulher tem a sua última menstruação. Mas a gente sabe que a partir dos 40 anos, ela pode vir a cessar a menstruação, né, de uma hora, em algum momento. Mas que antes dos 40 anos, aí sim é considerada precoce e preocupante. É uma mulher que a gente tem que estar muito atenta. Isso. Eu também trabalho, né, com saúde da mulher. A maioria das minhas pacientes são mulheres. E trabalho também com muitas mulheres com baixa reserva ovariana. E o que eu explico sempre para elas é que, assim, a gente nasce com uma certa quantidade de óvulos, né? Com uma reserva ovariana. E dependendo do estilo de vida que você tem, da exposição a toxinas, dos medicamentos que você faz uso, do seu estilo de vida mesmo, da alimentação que você tem, enfim, de todo o estresse oxidativo que você expôs ao seu organismo, vai havendo uma perda maior da qualidade desses óvulos, dessa reserva ovariana. Então, é por isso que hoje eu recebo, doutorado, mulheres jovens com 35, 34 anos, com uma reserva ovariana super baixa, que precisam ser encaminhadas para FIV, ou algumas precisam até em uma FIV ter a óvulo de doação, né? Porque já não conseguem mais fazer coleta de óvulos. Mas assim, eu fico muito feliz porque a gente vê na prática como condutas nutricionais de melhorar a alimentação, eliminar o contato com substâncias tóxicas, suplementar alguns antioxidantes, como vitamina C, coenzima Q10, alfa-lipóico, enfim, uma série de substâncias que podem ajudar a reduzir esse estresse oxidativo, a gente melhora a qualidade dessa reserva ovariana. Eu digo que a gente não tem como voltar atrás,
mas eu tenho como cuidar do que eu tenho ali e tentar retardar ao máximo o início aí desse climatério também, que está associado nessa mulher que tem uma baixa reserva ovariana, ela tem uma falência ovariana, e isso mais cedo, tem né? grandes chances de você entrar realmente, né, num hipoestrogenismo, numa ausência, numa carência de estrogênio, de uma forma muito precoce, o que vai levar a transtornos, né, ósseos, vasculares, mais para frente. Então, assim, o estrogênio ele é muito importante porque a gente tem receptor de estrogênio, né, em várias partes do corpo. Eu falo assim, quem não está preocupada com o osso, se preocupa então com a pele, porque a gente sabe que nós temos receptores de estrogênio na pele, tanto que a mulher na menopausa ela tem uma pele mais fina, com menos brilho, né, com mais tendência a enrugar. Por quê? Porque não só por causa disso, mas também porque o estrogênio ele estimula a produção de colágeno e elastina. Então, para você ver o como ele é importante, né, na saúde integral da mulher. Ótimo. Foi até uma pergunta que uma seguidora mandou, foi com relação ao ressecamento da pele. Então, está associada essa questão do estrogênio. Está porque o estrogênio ele age na derme, né, estimulando a produção do colágeno e da elastina. Então, se você, é lógico que a perda ela é gradual, né? Por isso que a gente fala que o climatério ele se inicia aos 40, por volta de 51 você já não tem mais, o ovário está totalmente sem produzir hormônio. Então, é uma perda gradual, mas o quanto antes você cuidar dos seus óvulos, né, de você cuidar da sua saúde hormonal, melhor vai ser. Né? Melhor vai ser. Melhor, com certeza. Nós temos 3 pessoas, vamos ver se a doutora Alda consegue aumentar o volume do celular. 3 pessoas comentaram aqui que o som está um pouquinho baixo. Vê se dá para melhorar, doutora Alda, o seu som. Deixa eu ver. Ou fala um pouquinho mais alto. O som da Roberta está ótimo. Você consegue me escutar bem? Eu estou te escutando Eu estou escutando super bem, a doutora Alda. Aumenta aí o som de vocês também. Eu aumentei o meu aqui. Isso. Aumentei. Então tá. Bom, a minha próxima pergunta é o seguinte. A gente sabe que a forma como o estado nutricional, o estado de saúde que essa mulher vai chegar nessa fase aí que a gente falou, dos 40 anos, ou quando se iniciar esses sintomas do climatério, a gente sabe que esses sintomas, eles tendem a ser mais leves em mulheres que têm um estado nutricional adequado, que têm menos inflamação, que têm um peso saudável, que praticam atividade física, né? Porque também está associado a algumas questões que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas quais seriam, assim, os principais sintomas que a gente precisa se atentar? Vamos supor, eu já estou com 38. Então, eu já estou aqui pensando, bom, 40 anos. O que eu preciso me atentar? Bom, será que eu já estou tendo alguns desequilíbrios hormonais? Então, Roberto, o principal sintoma, o que a gente observa, assim, quase que 80% das mulheres que iniciam o climatério são os sintomas vasomotores que a gente fala, são os fogachos, são os calores noturnos, né, aquele suor. Tem mulheres que falam até que parece um suor frio que dá na porção superior, né, do tórax e da face, os famosos fogachos. Então, chega mais ou menos a 80% dessas mulheres apresentam essa sintomatologia e que interfere e muito a vida da mulher. Né? Hoje tem mulheres que não conseguem sair de casa porque elas já se condicionaram que no final da tarde, no início da noite, elas vão ter esses sinais, esses sintomas, né, vasoativos, onde você vai ter uma alteração vascular, ela vai ter esse calor e que realmente quem passa por isso relata para a gente que é algo muito ruim, né, que existe um incômodo muito ruim nesse. Esse é um dos principais, assim, que aparecem primeiro de sintoma de hipoestrogenismo, né, de diminuição da produção do estrogênio pelo ovário. Mas a gente tem também as irregularidades menstruais, porque a menstruação, para a gente ciclar, né, para a gente menstruar todos os meses, a gente tem que ter os ovários produzindo tanto estrogênio como progesterona, e produzindo de uma forma cíclica.
uma Uhum. quantidade que você consiga todo mês produzir aquela camada de dentro do útero com endométrio, aí depois você sangra esse endométrio e volta tudo de novo. As mulheres que entram, começam a ter alterações hormonais, elas começam a ter, além das alterações vasomotoras, elas têm as alterações no fluxo menstrual. No início, o que elas observam é que o ciclo fica encurtado. Aquela mulher que todo mês, de 30 em 30 dias menstruava, ela começa a menstruar com 25 dias, com 23, 24 dias. Então, ela começa a ter um encurtamento desse ciclo, associado a sintomas, né, que na verdade são vários, de Sim. hipoestrogenismo, que é a secura vaginal, né, a falta de lubrificação, que a gente fala que é as alterações geniturinárias, né, que é tanto genital como urinária. Isso acontece um pouquinho mais tardiamente, tá? Porque você tem que ter realmente uma queda importante na produção hormonal para que você comece a ter os sintomas de secura vaginal, infecção urinária de repetição, urgência urinária, que é outra coisa que para a mulher, né, uma mulher de 48, 49 anos, ela não conseguir esperar chegar no local onde tem uma toalete para ela poder usar e ela acabar, né, tendo que se urinar na roupa, é um incômodo muito grande. Sim. Então a gente vê que é uma mulher que a gente tem como evitar isso, né? A gente tem como melhorar isso. Então, são os sintomas que a gente vê mais no início do climatério, que é esse início mesmo da queda de hormônio. Uhum. Aí depois, a longo prazo, né, no pós-menopausa, quando você não tem um bom controle nem nutricional, nem de peso, nem de lipídico, o que você vai ter? Vai ter alteração óssea, alteração cardiovascular, né, alteração muscular. Então, o Isso. estrogênio, ele vai, quando você não tem uma boa orientação, você não se conhece, o estrogênio realmente, quando ele cai, você não se preocupa com isso, lá para frente você vai ter as complicações. Isso aí. E o que a gente precisa pensar, gente, é que assim, como eu estava dizendo, que o nosso estilo de vida pode influenciar na forma como esses sintomas serão expressos no nosso corpo. Quando a gente pensa em uma conduta nutricional, é importante que exista uma equipe multidisciplinar, né, doutora Alda, que possa enxergar essa mulher de uma maneira integral. Né? Como no caso dessa mulher, provavelmente ela vai precisar de uma fisioterapia pélvica para auxiliar também, né? Então, a acupuntura é excepcional para amenizar os calores. A gente estava falando sobre os calores. Existem alguns alimentos que agem como fitoestrógenos que são fantásticos, melhoram muito os sintomas das minhas pacientes, como a sálvia. A gente pode usar o chestberry, que é o Vitex. Existem vários fitoterápicos que a gente pode utilizar em gotinhas, a simicifuga racemosa, que também ajuda bastante. O próprio uso de antioxidantes, porque reduzindo esse processo de estresse oxidativo, de produção de radicais livres, né, de inflamação, a gente vai melhorar também toda a qualidade de vida dessa mulher. E aí, quando a gente pensa assim, qual seria a melhor dieta para essa mulher que está no climatério ou chegando na menopausa, independente do momento em que ela está, primeiro de tudo eu destacaria uma dieta anti-inflamatória. Uma alimentação mais para a linha da dieta mediterrânea, mas com um consumo de proteínas saudáveis, como os peixes. Se for consumir o frango, que seja um frango orgânico, ou uma galinha caipira. O menor consumo de carnes vermelhas, que são muito inflamatórias, que pioram toda a questão, né, do colesterol, da saúde cardiovascular. Reduzir o consumo de carboidratos simples, né, açúcar. É algo que inflama muito o nosso corpo, que envelhece, que depleta colágeno, como a gente estava falando da pele. É um Um conjunto, né? conjunto, né? Um conjunto. Então, otimizar essa dieta com carboidratos de baixo índice glicêmico, com mais fibras, porque as fibras também ajudam na regulação dos nossos hormônios, na eliminação, né, desse excesso de estrogênio que não seria saudável também, que vem através da nossa alimentação, através dos poluentes ambientais, né? O cuidado com a saúde hepática, porque a gente precisa detoxificar xenoestrógenos, né, xenobióticos. Então, assim, aumentar a ingestão de crucíferas como
Brócolis, repolho, couve-flor, a própria couve. É excelente para a mulher que está nesse período também. E duas questões muito importantes, que aí pensando em saúde adrenal, eu acho que é algo que assim afeta muito a qualidade de vida de todos, eu digo nem só as mulheres, mas de todos, é a higiene do sono e o gerenciamento do estresse. Eu acho que sim, são duas coisas que não tem como a gente não falar. Eu acho que assim, a mulher, sem dúvidas, a mulher que está passando por esse período tem mais distúrbios do sono. E a gente sabe, né, que é durante o sono que a gente produz uma série de hormônios. E quando a gente não dorme bem, os nossos níveis de cortisol ficam alterados. E o cortisol alterado leva a inflamação, leva a alterações do sistema imunológico, irritabilidade, perda de massa Fora que eu magra. falo, né, a convivência de uma mulher que está num período de climatério, que não está sendo bem conduzida, bem acompanhada, e a gente sabe que isso é muito comum, né? A gente não observa as mulheres se preocuparem com isso. Eu estava recentemente vendo um dado, a expectativa de vida da mulher está girando em torno de 80 anos, Roberto. Então, se eu entro na menopausa aos 50, eu vou ter 30 anos da minha vida dentro dessa fase. Então, ela tem que ser bem vivida, a gente tem que cuidar dessa mulher, porque senão ela vai viver os 30 anos dela com dores, com dificuldade para dormir, com a relação interpessoal prejudicada, até dentro de casa, né? Com seu marido, com seus filhos, né? É uma TPM constante, né? Eu falo, atenção pré-menopausa, né? Não é nem pré... Atenção pré-menopausa. Porque você tem que oferecer qualidade de vida para essa mulher. Ela vai viver muito tempo nessa fase. E quem disse que tem que ser uma fase ruim? Né? Eu falo, já é a melhor idade, né? Estabilizada, os filhos já estão grandes, né? Você, assim, se você parar para pensar, seria aquela fase onde você poderia curtir. Aí você, de repente, não se preocupa com isso, ou não é bem conduzida, nem da parte nutricional, nem da parte de fisioterapia, de atividade física, nem da parte médica. Aí ela vai vivenciar anos e anos um transtorno que poderia ter sido evitado. Né? É verdade. É muito importante a gente olhar por essas mulheres. Muito importante. Com muito carinho e atenção, porque são mulheres assim que estão cada vez assim mais independentes, cada vez mais bonitas. E a gente, né, a beleza, ela também envolve essa questão de você estar se sentindo bem. Então, e dormir é essencial para uma vida boa, né? Assim como comer. E o gerenciamento do estresse, eu acho que a atividade física é excelente, dançar, cantar, tocar um instrumento musical, relacionamento, filtrar o que você vê, né, na televisão, o que você vê no Instagram, né, as informações que você coloca para dentro de você, né, o que você vê, o que você ouve, o que você fala. Então, assim, eu costumo dizer para as minhas pacientes, quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de nutrir tudo, nutrir a sua mente, nutrir o seu corpo, as suas células, a sua alma, né? Então a gente precisa buscar isso. E a gente tem que olhar num todo mesmo, né? Um todo. E talvez para isso a gente precise de uma equipe de profissionais, né? Porque dificilmente um profissional vai dar conta disso tudo, né? E indo já para essa parte da questão hormonal, que eu acho que é a maior dúvida assim, da maioria das mulheres, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes da live, pessoal, que assim... eu fazendo essa pós de medicina funcional me trouxe um pouco mais a visão de qual é a conduta médica e como a nutrição pode vir para agregar, né, no tratamento médico. E eu conversando com a doutora Alda, eu estava falando sobre a questão da gente preparar o corpo dessa mulher, se ela for fazer uma reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida dela, diminuindo os riscos que podem estar associados a isso, porque existe o medo, a gente estava conversando sobre a questão do medo, né? Ai, será que repor hormônio pode me trazer algum prejuízo? Será que eu devo repor? Não devo repor? Agora, vale a pena, sem dúvidas, você preparar o seu organismo, ou seja, desinflamar, melhorar a alimentação, ajustar o seu peso, a sua microbiota, a sua saúde imunológica, para aí sim se iniciar, né,
uma reposição hormonal de forma adequada e segura. Conta um pouquinho pra gente, doutora Alda. Repor hormônio é seguro, não é? Quando é contraindicado? Quando repor, né? Por que Quando repor? repor? Quando repor? Ótimo. É verdade. Então, a reposição hormonal hoje já está muito bem estabelecida, Roberta, as contraindicações que a gente considera como absolutas. Aquela que eu posso virar para o paciente e falar, não, você não tem indicação de repor, a gente vai pensar ou no fitoestrogênio, né? Ou a gente vai tratar só mesmo a parte da alimentação, controlar seu peso, terapia, porque às vezes a mulher, né, ela não consegue aceitar que ela não pode, né? Mas por que eu não posso? Né? Porque você, para fazer uma reposição hormonal, uma terapia hormonal, você tem que ter segurança para isso. Sim. Você tem que passar a segurança para ela e você tem que ter segurança Ter também para segurança. fazer essa reposição. Sim. Então, assim, quando começar a reposição hormonal, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a reposição hormonal, na maior parte das vezes, ela é muito benéfica. Mas, para isso, você acabou de dizer, eu tenho que selecionar esse paciente. Eu não posso pegar um paciente que tem triglicéridos, né, os triglicerídeos super altos e resolver fazer estrogênio oral. Por quê? Porque quando a gente toma o hormônio, a primeira passagem é hepática. E nessa passagem hepática, eu vou ter liberação de toxinas, eu vou ter, né, liberação de agentes que são que causam trombose, aumento também dos triglicerídeos, até melhora, né, o colesterol bom, ele aumenta o colesterol bom e diminui o ruim, mas enfim, não é o ideal eu pegar uma mulher que tenha, né, uma dislipidemia e começar o hormônio sem eu ajustar isso. Não vai adiantar, eu não vou melhorar. Eu posso até melhorar os sintomas dela, porque realmente você repor estrogênio numa mulher que tem fogacho por queda de estrogênio, ela vai melhorar. Né? Ela vai melhorar essa questão, mas eu coloco ela em risco, né, de ter eventos tromboembólicos, de causar uma hipertensão que ela não sabia que ela iria ter, né? Então, é muito importante você selecionar essa mulher. De preferência, o que a gente normalmente fala, que a gente tem, que é a janela de oportunidade para você fazer o melhor para essa mulher com a reposição hormonal. Seria a janela de segurança ou a janela de oportunidade. Quanto antes eu começar a reposição numa mulher que tem a indicação, depois eu vou falar das contraindicações absolutas, tá, Roberto? Mas aquela mulher que você viu que ela é uma mulher saudável, né, que ela tem uma história, né, uma história que você tem que colher, história até familiar dela, né, porque existem mulheres que têm na família história. Eu peguei uma paciente recentemente que a irmã tinha tido 3 abortos sem causa. E ninguém descobriu por que a irmã tinha tido 3 abortos e não tinha tido filhos. Ela saudável. Eu falei, mas sua irmã não pesquisou trombofilia? E existem alguns tipos de trombofilia que são hereditários. Ela falou, não, nunca ninguém pesquisou. Eu falei, não estava com a irmã, estava com ela. Eu falei, então vamos pesquisar em você. Ela realmente tinha um traço para trombofilia que contraindicava o uso da hormônio, né, da terapia hormonal. Então, é muito importante você saber a história da paciente, a história familiar da paciente, saber o perfil lipídico dela, saber o perfil da glicose dela também, porque se a gente pega uma paciente diabética descompensada, a reposição hormonal sem você compensar essa mulher não vai ser legal, né? A gente não vai ter aqueles benefícios que a gente conversou, né, do estrogênio para essa mulher. Então, assim, é bem importante que isso seja feito da melhor forma possível e com bastante segurança. Existe alguma influência nessa mulher se ela fizer algum tipo de reposição hormonal mais cedo, do tipo a progesterona? Hoje eu vejo muitas pacientes que são tratadas com progesterona, pacientes que têm ou endometriose, ou que têm desequilíbrio de cortisol, cansaço. A gente vê que alguns profissionais trabalham com a reposição de progesterona em mulheres jovens. Existe alguma contraindicação, no seu ponto de vista, influenciaria em algo quando ela precisar repor essa progesterona e esse estrogênio na fase do climatério?
isso pode gerar algum desequilíbrio? Não. Não, De trazer jeito nenhum nenhum. Na tipo de verdade, risco? a progesterona é o hormônio da gestação, né? É aquela mulher que fica mais dorminhoca, que a gestação você tem a progesterona. Então, a progesterona, ela melhora o sono. Então, tem muita Uhum. gente realmente trabalhando com a progesterona natural, Sim, né? De forma tópica ou até mesmo isso. intravaginal. Mas isso não vai Entendi. influenciar, isso não vai atrapalhar. E Tá. até a gente tem que usar a progesterona para reposição hormonal naquelas mulheres que têm útero. Porque a maior Uhum. parte dos sintomas da menopausa estão relacionados ao hipoestrogenismo, à queda do estrogênio. Né? Sim. Nós temos os dois hormônios, mas os sintomas vasomotores, os sintomas de geniturinários, né, que é de secura, de Uhum. dor na região de vulva. Então, esses sintomas eles estão relacionados com o estrogênio. Mas se essa mulher ainda tem útero, eu preciso fazer a progesterona para proteger esse útero. Porque o que o estrogênio vai fazer? Vai aumentar, proliferar esse endométrio, assim como na Sim. endometriose. Né? Sim. Uma mulher que usa estrogênio, a gente tem que ser muito. Até na mulher que, por exemplo, eu não Existe tenho uma mais resistência, né, ao progesterona, Justamente, às na vezes a mulher ela endometriose. já não tem mais útero, ela quer fazer a reposição de estrogênio, mas ela tem um Isso. histórico de endometriose. Então a gente tem que estar né, bem centrado se você não vai associar uma progesterona até para bloquear aqueles É. sítios ali de endometriose. Ótimo. Tá. Com relação à contraindicação da reposição hormonal relacionada ao câncer, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que já tiveram câncer de mama, né? E aí elas têm contraindicação para fazer reposição hormonal. E existe alguma outra alternativa que a gente poderia utilizar com essas pacientes ou que não tiveram câncer, mas tem um histórico de câncer na família? Então, no caso das Então, aí vai depender contraindicações, do. né? Na verdade, ele entra, né, em 2017, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa colocou como câncer de mama, seja ativo ou né, uma história de câncer de mama, ele coloca como contraindicação absoluta da Uhum. reposição hormonal clássica, né, que é essa que a gente farmacológica. Então, já entra como contraindicação absoluta. E isso já é bem controverso, né? Porque tem mulheres que têm uma mama mais densa e o médico não quer fazer a reposição só porque ela tem uma mama mais densa. Mas eu acho que vai depender muito também da concentração, né, da miligrama que você vai fazer do estrogênio, né, do hormônio, da forma que você vai fazer essa reposição, se ela vai ser oral, se ela vai ser tópica, percutânea. Então, assim, só você falar que tem uma mama densa não te proíbe de fazer uma reposição hormonal. Agora, você falar para mim que você teve câncer de mama ou, ou doença ativa, isso aí realmente ninguém vai fazer, entra como contraindicação. Aí a gente teria que buscar as outras formas, né, o Isso. fitoestrogênio, né, para a gente poder melhorar aí os sintomas da menopausa. A gente pode fazer antidepressivo, tem mulheres que respondem muito bem a alguns antidepressivos para tratar os fogachos, né? Os sintomas Uhum. aí vasomotores. E uma coisa que eu acho que vale lembrar também, doutora Alda, é que assim, eu tenho mulheres jovens no consultório que ainda não chegaram no climatério, algumas que estão no início do climatério, e que buscam assim uma melhora dos níveis hormonais através do estilo de vida inicialmente. E algo que é muito interessante é que a gente sabe que existem os famosos disruptores endócrinos, que são os fitalatos, os BPAs, essas substâncias químicas que existem, né, as toxinas que existem no mundo que a gente vive atual e que se ligam em sítio de ligação hormonal, ou seja, ocupam lugarzinhos lá dos receptores hormonais, né, dos nossos hormônios. Então, são os falsos hormônios. Então, é importante que exista o desbloqueio desses receptores, né, mudando o nosso estilo de vida, gente. É algo que eu bato muito na tecla das minhas pacientes. Tirem os potinhos de plástico da geladeira. Troquem o plástico filme por aqueles paninhos de cera de abelha. Com certeza.
né? Porque assim, Usa o você potinho de pode, vidro. com certeza, você pode ter um nível hormonal normal, né? Que é o que a gente espera numa mulher na fase reprodutiva, ela tem hormônios, né? Eu não preciso nem dosar, né? Se ela É, menstrua todo mês é porque ela tem hormônios funcionantes durante todo o mês. Mas que elas têm alguns sintomas relacionados justamente ao bloqueio desses receptores. Então, não adianta eu sim. ter o hormônio se eu estou bloqueando esses hormônios, né, com outras substâncias que não são as benéficas. Então, é muito importante ser E bem, outra bem... coisa assim, que vale lembrar também é com relação aos precursores, né, de hormônios. Nosso corpo, gente, assim, é uma fabriquinha perfeita que depende de combustíveis para funcionar, né? Falando de forma bem simples. Então, assim, para o nosso corpo produzir hormônios, ele depende de nutrientes que vão vir através da alimentação. Então, você ter deficiência de alguns nutrientes, complexo B, é extremamente importante para a produção de hormônios, vitamina D, uma boa microbiota intestinal, deficiência de zinco, magnésio, manganês, selênio, são super importantes também, né? Os precursores de neurotransmissores, quando a gente pensa em uma mulher que, né, tem oscilação do emocional, tem sintomas de depressão, de ansiedade, é importante a gente suplementar Tem alguns equilíbrio, né? precursores. Tem um equilíbrio, tem É, fitoterápicos que melhoram dopamina, tem fitoterápicos que melhoram a produção de serotonina. Então a gente consegue melhorar a qualidade do sono, a ansiedade, a oscilação de humor, também através de substâncias que são naturais. E aí, provavelmente, até o uso do hormônio, as dosagens vão ser menores naquele climatério, com né? Então, assim, certeza, pensar, gente, na vida de vocês como um todo. O que que eu como posso um todo. melhorar? Eu posso melhorar minha alimentação, eu posso me manter ativo, eu posso ter uma vida mais limpa de toxinas ambientais, então ingerir mais alimentos orgânicos, utilizar cosméticos veganos, ter menos contato com produto químico, porque eu falo que a mulher sofre, né? A gente bota tinta no cabelo, é esmalte cheio de chumbo na unha, é chumbo no batom, lava Com mais certeza, louça, né? Limpa mais a casa. Na com quarentena pode ter certeza. certeza que a gente está limpando mais a casa, né? Bota joinha aí, as mulheres que estão aí. E a gente ainda tem a questão natural do envelhecimento, né? Sim, Porque eu falo assim, eu não gosto de tratar a menopausa, Roberta, como doença. Porque senão sim. todas nós ficaríamos doentes quando a gente É, chegasse na menopausa. Então, na verdade, menopausa não é doença, mas nós somos responsáveis para que o nosso estilo de vida não nos faça doente na menopausa. sim. Então, nós somos responsáveis por isso. Todo É, mundo vai passar pela menopausa. Eu falo que é só não isso passa aí. quem não chegar lá, né? A mulher É que não isso chegar, mesmo. ela não Agora, vai passar. é pensar assim, como nós queremos chegar lá? Como Né? nós Queremos queremos. chegar com saúde, com o corpo preparado, com o corpo bem nutrido, para que esses sintomas sejam mais brandos. Como a gente vê as nossas avós, né? Como passavam pela menopausa? Será que os sintomas que elas tinham não eram mais leves, porque elas viviam em um mundo menos tóxico do que o nosso, com Né? A menos gente tem, estresse do que a gente tem nós? pouco relato, né? Assim, hoje a mulher ela procura muito mais, ela fala muito mais, mas quem teve oportunidade de viver com a avó ou com bisavó, elas não têm essa queixa que a gente vê tão intensa, né? É Hoje eu verdade. pego mulheres assim que realmente os fogachos incomoda tanto, às vezes, né, dela não conseguir sair de casa para trabalhar. É, Então, o que está acontecendo? É só repor hormônio? Não é só repor hormônio, né? Quem dera, né, se a gente tivesse uma não é? pílulazinha mágica que melhorasse tudo. Então, a equipe multidisciplinar, né, envolvendo todos É, nós, né, é isso mesmo. principalmente a mulher que está interessada, né, em melhorar e ter uma vida melhor. É. Bom, vamos a algumas perguntas. Vamos, Ressecamento da pele, doutora Alda já explicou pra gente que tem a ver com os níveis de estrogênio. E o que eu tenho a complementar, doutora Alda, do ressecamento da pele é que eu faço suplementação de colágeno hidrolisado, silício orgânico, que é o famoso X-Nutriment, porque melhora a hidratação da pele, a retenção de água na pele. Vitamina C, antioxidantes vão ajudar a melhorar essa pele.
Água é fundamental, né? Água de qualidade para hidratar a pele é importante. De qualidade, Aminoácidos né, Roberto? Hoje em dia a gente tem que estar muito preocupado com isso com a também. qualidade. Olha, eu olho a qualidade de tudo. O filtro de água que eu tenho em casa, o peixe que eu compro, o frango que eu compro, o orgânico da onde vem. Tudo eu busco a procedência, sabe? Eu acho que a gente é responsável pelas escolhas que nós fazemos, sabe? Nós temos que ter consciência de que nós somos responsáveis realmente pelo que a gente coloca na pele, pelo que a gente coloca para dentro do corpo. E pensar que a nossa pele, ela absorve tudo que você passa. Então, se você passa chumbo, se você passa parabeno, se você passa derivado do petróleo, é isso que está indo para sua corrente sanguínea. Né? Eu trabalho também eu trabalho com a saúde da mulher num todo, desde a parte de fertilidade, gestação, amamentação, menopausa. E as minhas grávidas, todas as fases da mulher. E eu falo para as minhas gravidinhas que, na verdade, até as que são tentantes, né? Que a gente precisa preparar a casa para gerar uma vida no útero. E que o útero, ele já não é mais estéril. A gente sabe que essas substâncias todas atravessam a placenta. Então, o que você passa na sua pele de parabeno vai atravessar a placenta. Já se encontrou mais de 200 compostos tóxicos nas células do cordão umbilical. Então, assim, é absurdo a gente pensar, né? Como isso tudo afeta a primeira menstruação das meninas hoje, a menopausa mais cedo nessa geração, a baixa reserva ovariana em mulheres jovens. Então, a gente precisa realmente pensar, gente, o que eu posso fazer para mudar? Né? E eu acho que o caminho não é a gente entrar numa bolha. É a gente fazer escolhas no que está ao nosso alcance. Tem até uma pergunta aqui da Maria. Doutora Roberta, existe protetor solar orgânico? Existe. Existem várias lojinhas de produtos veganos. Inclusive Vitória e Vila Velha. Eu amo essas lojinhas. Porque você encontra desodorante natural. Todas as maquiagens maravilhosas, orgânicas. Protetor solar. Tem farmácias de manipulação que tem linhas de produtos naturais também. Rubiana ali da Farmadem. A Farmadem tem uma linha de produtos cosméticos veganos. Muito, né? E hoje está muito mais acessível, né, Roberta? Muito mais, tem preço legal. Vocês vão sentir na pele, a pele fica mais sedosa, sabe? A gente sente que a pele fica mais bonita, o cabelo fica mais hidratado com esses produtos também. Mais uma pergunta foi a respeito do ressecamento vaginal. Eu até estava conversando com a doutora Alda mais cedo, que assim, eu recomendo às minhas pacientes não usarem nenhum tipo de lubrificante, porque o lubrificante vaginal tem substância química, tem parabeno. Eu oriento a utilizar o óleo de coco. Absorve bem, até mais do que a pele, né? Imagina, a gente tem uma microbiota vaginal. É por isso que a mulher tem tanto fungo, candidíase de repetição. Então, a gente precisa cuidar dessa microbiota. Então, eu acho que o óleo de coco seria uma ótima opção para ressecamento vaginal. Isso no lugar, pensando, né, numa relação. Agora, fora isso de alimentação, os fitoestrógenos, né, os alimentos que ajudam a melhorar esses níveis de estrogênio, como a chia, a linhaça. Eu tenho relatos de pacientes que, com 2 colheres de sopa de chia por dia, sentiram melhora do ressecamento vaginal. Eu acho isso fantástico, assim. Melhora um todo, né? Porque melhora um todo. O que elas acabam, às vezes, só procurando a gente é porque ela tem dor na relação sexual, né? Porque está bem ressecado, porque existe uma atrofia, a lubrificação fica muito prejudicada. Então, realmente, você tem que melhorar tanto a parte, e o óleo de coco realmente é excelente, né? E a gente, é um antifúngico também. Também, a reposição hormonal também melhora muito. Pode ser uma reposição hormonal tópica, só ali, né? Que às vezes tem mulher que não faz de jeito nenhum. Isso é uma decisão que a gente tem que respeitar muito a paciente, né? Lógico, você passa os benefícios, mas você também tem a via de administração, ela consegue melhorar muito esses sintomas urogenitais com aplicação tópica. E Legal. aí a gente vai trabalhando essa mulher, né, de uma forma que ela se sinta bem, que ela se sinta plena. Isso mesmo. Isso que é importante, né? Ela está bem com ela mesma. Isso mesmo. Fica bem. É como você disse, né? A melhor idade, poxa, que ela possa aproveitar, usufruir, né? Viajar, curtir o maridão dela sem criancinha pequenininha em casa, né? Poder realmente usufruir desse momento da vida dela com qualidade. Tem uma pergunta aqui sobre hipotiroidismo. Tem alguma contraindicação?
De Não. repente, um hipotireoidismo de Hashimoto, que é Não. autoimune, também não. Então, na verdade, não tem. O que você tem que fazer é tratar esse hipotireoidismo, né? Porque Uhum. realmente o hipotireoidismo vai levar a alterações cutâneas no metabolismo. E se tiver associado com a menopausa, a pessoa descobre que tem hipotireoidismo e está na transição menopausal, né? Na fase do climatério. Você tem que Uhum. orientar essa paciente a procurar um endócrino para tratar essa tireoide e a gente tratar conjuntamente o climatério, né, a transição dela menopausal, que aí a gente vai conseguir melhorar ela num todo, né? Uhum. Ó, mais uma pergunta. Reposição hormonal, quando a paciente tem histórico cardíaco familiar, tem alguma contraindicação? Então, a reposição hormonal, isso já é sabido, Roberta, que o hormônio, quando começado naquela janela de oportunidades, quando eu começo a reposição hormonal na janela de oportunidades, o estrogênio ele protege as artérias, ele protege a camada íntima das artérias e das veias. Então, se é uma mulher saudável, eu tenho uma história de familiar de uma cardiopatia, mas ela nunca teve trombose, ela não tem alterações, né, de lipidograma, de colesterol, de triglicerídeo, ela é uma mulher saudável, eu fazendo a reposição hormonal, eu aumento as chances de proteger essa mulher para uma possível alteração vascular, né, uma possível formação de trombo. Agora, é Uhum. diferente se eu já pego essa mulher que tem colesterol alto, tem triglicerídeo alto, é diabética, sobrepeso, sedentária, fumante. Ah, mas Toda eu nunca inflamada. tive problema de coração, doutora Alda, só que aí é uma bomba relógio. A hora que eu fizer o estrogênio nela, eu tenho grandes chances de somar, né, tudo que ela vem, com todos esses problemas, aí sim levar a alterações tromboembólicas. Quando você fala essa janela de oportunidade, qual é o período dessa janela de oportunidade? São os primeiros anos Então, o que do eles climatério? colocam é que no máximo, até 10 anos depois da menopausa. A menopausa, lembrando que é a última menstruação. Ah, essa é a janela. Essa é a janela imunológica. Se eu começo antes, ótimo. Mas existem aquelas mulheres Pode que começar no esperam. climatério, então é super seguro se ela Eu está posso no período começar no de climatério climatério, se ela não menstruando. tiver nenhuma contraindicação, né, absoluta, história de câncer de ovário, de endométrio, de mama, um problema hepático grave. Então, né, que seriam as contraindicações, uma história de trombose. Ah, não, doutor, eu tive uma Sim, trombose na perna quando eu era adolescente. Aí eu não posso fazer de jeito nenhum. Né? Se ela sim. tiver uma trombose ativa, aí também não se faz. Mas se é uma mulher saudável, que tem os exames normais, né, que você tem que fazer um rastreio dos exames hepáticos, tem que fazer mamografia, né, você tem que rastrear essa mulher para você ter certeza que ela vai receber bem essa reposição. Então, eu posso fazer no período do climatério, posso e devo, se ela tiver indicação. Eu vou melhorar muito a qualidade de vida dela. Mas se ela já entrou na menopausa, se ela já teve a última menstruação dela, até quando é seguro para eu poder fazer essa janela, né, de oportunidade, essa janela de segurança? Eles colocam que até 10 anos depois da última menstruação, se tiver tudo ok com ela. Né? Se ela for uma Sim. mulher que não tem, né, como eu falei para você, uma hipertensão grave, um diabetes grave, uma obesidade, sedentarismo, aí, né, eu não começaria de forma alguma. Ótimo. Uma outra pergunta também que mandaram antes aqui no Instagram foi como fazer para melhorar os calores. Então, além da questão, né, do hormônio, com relação à nutrição, a primeira dica que eu daria seria diminuir os alimentos termogênicos, porque pensa, eles já vão aumentar a temperatura corporal. Então, canela, gengibre, chá verde, chá branco, chá mate, café é o Café, ruim também na menopausa. Muito café, café na álcool, menopausa, ele não é bem-vindo. não é. Álcool também não, sabe? Aquele vinhozinho e tal, só de vez em quando. E das plantinhas dos fitoterápicos, se vocês quiserem anotar, a sálvia é fantástica, então pode fazer um chá de sálvia. Eu tenho pacientes que amam também aquela tintura de amora,
e utiliza uma manipuladinha tintura de amora. A Simicifulga racemosa em gotinhas também, quando tiver os calores. A amora, também a própria folha da amora e comer a amora. Salsa também é bem legal, fazer suco com salsa, com laranja. Eu também prescrevo geralmente nas minhas dietas. Ajuda a melhorar bastante. E a chia e a linhaça, que eu já falei para vocês também. Agora, a gente precisa pensar num todo, né? E é claro que as dosagens, a quantidade, a forma de utilizar, tudo isso vai ser diferente de mulher para mulher, tá, pessoal? Então, eu tô dando uma dica para vocês aqui, um presente da live, das receitinhas, para vocês fazerem, que eu sei que vocês amam. Depois elas ficam só agradecendo. Salva a live ali para a gente poder anotar tudo. E com relação à insônia, eu acho que vale a pena a gente pensar em melatonina, pensar na higiene do sono, pensar em chazinhos de camomila, suco de maracujá antes de dormir, óleos essenciais de lavanda, meditação, pensar em estratégias não medicamentosas primeiro. Sempre tentar, gente, ir pelo caminho natural. O medicamento, ele vem para tratar algo que já está instalado. Não é isso, doutora Alda? Perdeu completamente o controle, né? E está desestabilizando já está mudando sua qualidade de vida, você já fez a sua parte. Então é importante que primeiro você faça a sua parte, para você dar formas e capacidade para o seu corpo trabalhar sozinho inicialmente, tá? E uma última questão, a gente tem 10 minutinhos, com relação à dor crônica. Qual a relação da dor com esse período da menopausa? Muitas mulheres se queixam de dor. Na verdade, quando você começa a ter a queda do estrogênio, você tem uma reabsorção muito maior óssea. Tanto que a estrogênio-terapia, né, a terapia hormonal, ele protege muito a mulher contra a osteoporose e fraturas depois, né, mais para frente. Então, você tendo uma queda de estrogênio, você tem uma maior reabsorção óssea. E hoje já tem estudo provando que o estrogênio também melhora a lubrificação das articulações. Então, se eu tenho uma queda de estrogênio, e se eu tenho uma queda de estrogênio, se eu estou com peso, né, acima do que no meu joelho, o meu quadril, né, suporta. Então, eu vou somar tudo isso e eu vou ter dor. Né? Eu vou ter dor por atrofia muscular, eu vou ter dor por diminuição ali da lubrificação das articulações, por reabsorção óssea, né? E a gente tem que pensar aí E aí a gente tem que pensar na vitamina D, talvez na vitamina K2, né? Temos que pensar, né, nessa questão da saúde óssea e pensar também em ômega 3, que tem a ver com a lubrificação das nossas articulações, então aumentar a ingestão de peixes e pensar que a dor também está associada a processo inflamatório. Então, quanto mais doce essa mulher come, café, vinho, né, bebida alcoólica, quanto mais acima do peso ela está, processados, embutidos, refrigerantes, mais inflamado esse organismo, mais dor você vai ter também. Você vai somar, né, tudo isso e a gente acaba tendo, né, um osso que não é saudável, uma articulação que não é saudável. Com certeza, um músculo que não é saudável. Então, a gente tem que pensar, e isso é muito importante, Roberta, que se a gente, né, não se preocupar com isso desde o início, eu falo assim, a gente tem que se preocupar desde quando a gente começa a ir ao ginecologista para saber quais serão as fases que eu irei vivenciar e me preparar para aquelas fases. Né? Parar com isso de achar que essas transições, por exemplo, a menarca, que é a primeira menstruação, eu sempre falo isso, às vezes apavoram tanto a menina que ela vai ficar menstruada, que ela já entra numa fase onde ela vai passar grande parte da vida dela, né, que é menstruar, com medo e não aprendendo como que é o corpo, não aprendendo a se cuidar. A mesma coisa a menopausa. Eu não preciso esperar a menopausa acontecer para estar me alimentando melhor, para estar repondo vitamina D, para saber aonde eu consigo, né, a vitamina D, a vitamina K, o zinco. Então, assim, é bem importante a gente sinalizar isso desde sempre. Isso, manter os seus check-ups, né, seus exames em dia, pensar que assim, na nutrição a gente dosa essas vitaminas também. Então é importante a mulher ter esse cuidado. A mulher é mais cuidadosa do que o homem, né? Tende a fazer mais exames e mais ao seu médico. Então buscar incluir um check-up de vitamina D,
de zinco, de magnésio, os marcadorzinhos de inflamação, os níveis de cortisol, de melatonina. Inclui isso também no seu check-up anual ou trimestral. Eu testo trimestral com meus pacientes. Elas são muito bem cuidadas. Ah, isso aí, tem que ser mesmo. E eu falo assim que a gente não pode esquecer que o ginecologista, ele vira o clínico da mulher, né, Roberto? É aquela pessoa onde ele, todo ano, ele tem que ir. Nem que seja para fazer o preventivo, nem que seja para contar que o filho passou no vestibular. Então, assim, ele tem que ter essa referência. E é muito importante que essa referência caminhe junto com essa mulher. Né? Isso para você mesmo. entender essa mulher, como você faz naquelas suas pacientinhas que você viu há uns anos atrás, como é bom você ver a evolução, como é bom você ter esse feedback da paciente, até para você poder fazer o manejo, né? Porque em uma vez só você não vai conseguir resolver todas as questões que envolvem essa mulher. E é maravilhoso, né? A gente vê como essa paciente retorna depois para o consultório, relatando melhora de todos esses sintomas, a melhora da qualidade de vida. E aí ela começa a implementar tudo isso como realmente um estilo de vida, um hábito para a vida, não como uma dieta, né? Como a verdadeira nutrição do corpo, da mente, da alma, né? Como nós falamos. Bom, nossa live já está se encerrando. Passou muito rápido, eu acho, sem responder, Roberto. Olha, temos aqui sobre reumatismo. Vamos combinar, com o passar da idade, passei a menstruar com um fluxo muito grande, sinto muito enjoo. Isso pode ser o início da menopausa? Acho que tem que avaliar aí uma adenomiose, não? Se elas quiserem mandar para mim, eu depois com o maior carinho. Ficou também. Tiveram alunas minhas que tinham me mandado mais cedo também perguntas, eu não consegui responder. Muitas perguntas. A gente vai cair, o Instagram vai tirar a gente do ar daqui a alguns minutinhos. Então, assim, eu vou dizer para vocês que eu vou deixar essa live salva no meu IGTV. Doutora Alda também depois vai deixar disponível lá no perfil dela. Agradecer, doutora Alda, por ter participado dessa live. Você arrasou na sua primeira live. Queremos mais, adorei. Né, pessoal? Você tranquiliza muito a gente. Eu adorei. Vamos marcar mais vezes. Vamos, tá vendo? É muito gostoso conversar com eles, né? Assim, é bom demais a gente esclarecer as coisas. Tanta coisa para falar, Roberto. Eu queria ter falado tão mais. Eu tô achando que a live tinha que durar mais. Tá vendo? 1 hora é pouco. E passa assim, ó, voando. Passa muito rápido. Muito obrigada. Quem eu não conseguir responder, pode mandar para o meu privado. Eu vou responder todo mundo. Né, o que eu puder responder, o que eu conseguir responder, eu vou responder. As minhas alunas que mandaram pergunta, pode mandar para mim depois, eu vou responder vocês. Obrigada. Isso aí. Fiquem à vontade para enviar mensagem para a gente. Sigam a doutora Alda, que vocês vão amar também acompanhar o trabalho dela. Eu já era fã do trabalho dela. Agradecer realmente a sua presença, tá? Foi uma honra, foi um prazer te receber aqui. Espero que tenhamos outras lives. E eu espero também essas mulheres quinta-feira para mais uma live. Essa semana nós vamos ter mais uma com a doutora Isabela Rangel sobre saúde. Ela é uma fofa, eu adoro ela. Um beijo enorme para Isa. Ela tá aí, estava aí. A gente já trabalhou juntas, ela é uma fofa. Eu não vou perder. Então tá, vejo vocês na quinta-feira às 8 horas da noite. Um beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau.